Aqui existe uma tentativa, é como se dissesse, nem que seja a última vez eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu sei que vale a pena, eu finalizando uma fase da minha vida aqui, eu quero... Aquarianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Essa semana tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade por gentileza. Energia predominante para os próximos 7 dias, Aquário. Acredite no impossível. Uau! Vamos ver mais uma energia aqui com Oráculo Espírito dos Animais. Mais uma energia por gentileza. Para os aquarianos, leitura de amor próximos 7 dias. Aquário. Uau! Aquarianos! O renascer das cinzas. Energia da Fênix. É isso? Caramba, acredite no impossível. Tem uma grande transformação, tem uma agitação aí chegando para vocês em Aquário. O que é, hein? Nossa! Tem um novo ciclo. Tem algo muito poderoso aqui. Tem uma renovação muito grande na vida de vocês aí, na vida sentimental de vocês. Do que estamos falando? Espiritualidade por gentileza, Aquário. Próximos 7 dias, do que estamos falando? Aquário, leitura de amor, gratidão. 3 de ouros. 6 de paus. 9 de paus. Cavaleiro de copas. Rei de ouros. O Aquário, eu tô sentindo aqui, caramba, vocês estavam cansadinhos, né? Vocês estavam bem cansadinhos, né? No que se refere ao amor, né? Eu vejo que vocês estavam, a maioria aqui, vocês estavam desistindo já, né? Eu vejo que vocês estão bem cansados, bem desanimados aqui. Vocês tiveram muitas decepções, né? Relacionamentos que foram tóxicos, infantis, imaturos. Eu vejo vocês muito desgastados aqui. Muitos aquarianos aqui. Desgastados, tá? E essa pessoa, ela vai chegar bem nessa hora. Tá? Aqui tem uma energia de ajuda. Aquário, até mesmo para aqueles que estavam passando por algum tipo de dificuldade financeira, eu vejo alguém se aproximar. Essa pessoa é uma pessoa muito próspera, tá? Tem uma energia de empresárias, empresários, pessoas autônomas, pessoas que assumem cargos de liderança, chefia, cargos assim de responsabilidade, tá? Diretoria, diretores, né? Militares, militares não. Chefia mesmo, tá? Cargo de chefia, desculpa. Cargo de chefia, liderança, tá? Eu vejo que essa pessoa vem fazer uma proposta de amor aqui pra vocês. É alguém que vem decidido a querer construir algo junto com vocês, tá? É uma pessoa que vai assumir vocês pra todo mundo. Nossa. Aquário, essa pessoa não tá de brincadeira não, hein? 8 de espadas, 6 de copas. 6 de copas. Pode ser uma pessoa do passado? Pode ser. Vamos entender. 8 de ouros. Uma pessoa realmente dedicada, uma pessoa querendo se dedicar mesmo ao relacionamento. Tem um novo início aqui, tá? Com muita paixão. Financeiramente falando, é uma pessoa muito estável aqui, tá? Essa pessoa quer essa pessoa tem muita paixão, tem muito desejo por vocês, tá?
Essa pessoa quer construir algo junto com vocês. Aqui eu tô sentindo que é alguém do passado de vocês, alguém que vocês já conhecem, alguém que vocês já tiveram alguma coisa, tá? Pode ser uma pessoa que não é algo recente assim, não. É uma pessoa que já tá um tempinho longe de vocês. Eu vejo que essa pessoa tinha um problema para se, como é que fala? Para se dedicar, tá? Aos relacionamentos. Não era um relacionamento recíproco, né? Ó, ela finaliza algo na vida dela. Tá? Com méritos, essa pessoa aprendeu alguma coisa aqui. Essa pessoa mora distante de vocês, está vindo na direção de vocês. Tem duas cartas que falam de distância aqui, ó. O carro e o 3 de paus. Aqui não tenha dúvida que essa pessoa vai vir na direção de vocês, tá? Tem comunicação aqui. Tá? 2 de espadas, essa pessoa tirou o véu da ilusão. É uma pessoa que era iludida com alguma coisa aqui, por isso saiu o 8 de espadas. Tá? Ela insistia numa situação aí que ela se dizia presa, ela dizia pra ela mesma, né? Ela se considerava presa numa situação que na verdade ela se colocou, entende? Na verdade ela nunca esteve presa. Se ela quisesse mudar essa situação, esse comportamento, essas escolhas erradas que ela fazia, ela poderia. Ela tira esse véu da ilusão. Eu vejo ela tomando uma decisão muito importante aqui e fazendo alguns cortes, tá? Eu vejo essa pessoa sozinha, tá? Eu vejo alguém aqui que conquistou bens materiais, conquistou alguma coisa aqui na vida, sabe? E eu vejo ela querendo compartilhar isso com vocês, tá? Ela querendo, eu vejo uma proposta sólida vindo para vocês, tá? E vai pegar vocês de surpresa. Vai pegar vocês de surpresa aqui. É uma pessoa que tem muitos ciúmes de você e ela tá preocupada com a concorrência aqui, tá? Ela tem muitos sentimentos aqui por vocês. Tá? É uma pessoa que vai estar sendo muito estratégica para vir na direção de vocês. Tá sofrendo muito, viu? Vê vocês como uma pessoa muito bonita, muito atraente, muito que se dá valor, que tá seguindo adiante aqui. Essa pessoa vai querer compromisso sério com vocês. Sério. Aqui pode ser vocês também totalmente desacreditados nessa pessoa aí. E essa pessoa surpreende vocês, tá? Sabe quando vocês não dão mais credibilidade? Aí, essa pessoa aí, esse relacionamento com essa pessoa aí, tem jeito não. Sem chance. Tá? Mas eu vejo essa pessoa aqui realmente decidida a vir na direção de vocês, tá? Fazendo alguns cortes aqui. Tem intervenção divina, tá? Tem intervenção divina aqui. E eu vejo ela com muitos ciúmes, ela muito preocupada aqui com a concorrência, tá? E ela tem uma insegurança aqui em relação a vocês, ela sente que vocês podem cortá-la. Ela tá sentindo vocês muito frios, tá? Assim, uma pessoa que não tá muito aberta à conversa com esse ser de luz aí, tá? Aqui eu vejo uma pessoa que estava muito presa a questões de ego, entende? É uma pessoa que gostava de aparecer demais, uma pessoa que se achava demais, né? Tem essa energia aqui também. Tá? Ó, tem essa energia aqui, tá? É uma pessoa que se achava demais. Ok? Acredite no impossível, tá? Aqui realmente é uma pessoa que vocês vocês deram as costas mesmo pra essa pessoa. Tá? Essa pessoa tá sentindo que vocês realmente, eu vejo que vocês cortaram mesmo, assim, tá? Então essa pessoa tá com receio de retornar, mas ela vai tentar, tá? Aqui existe uma tentativa, é como se dissesse, nem que seja a última vez eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu sei que vale a pena, eu finalizando uma fase da minha vida aqui, eu quero abrir mão desse meu temperamento e tal, né? Tá? Eu vejo ela querendo construir algo junto aqui com vocês. Signos fortes.
Câncer, Virgem, Áries, Leão, Peixes, Touro. São os mais fortes, tá? Vamos ver aqui com o oráculo do amor para ver o que sai, para concluir essa leitura. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, vocês adequem à realidade de vocês, certo? Mas aqui é uma pessoa que realmente, por isso está falando, acredite no impossível, tá? Essa pessoa, ela deve ter muitos sentimentos por vocês, deve admirar demais vocês, porque é como se depois que ela conheceu vocês, é esse encontro que vocês tiveram na vida, mesmo que tenha sido breve, que promoveu essas mudanças nessa pessoa. Vocês estão entendendo? Conversando mais, aguarde por mensagens de texto, telefonema, e-mail, tá vendo? Essa pessoa vai se comunicar com vocês, tá? Ó, alguém que se sentiu usado, tá? Energia de manipulação. Eu acredito que sejam vocês, tá? Vocês se sentiram manipulados por essa pessoa, usados por essa pessoa, tá? Porque aqui tem uma energia de muito ego, né? Almas gêmeas, conexão de almas. Lembrando que almas gêmeas, gente, não se apega a essas coisas, tá? Almas gêmeas e tudo são pessoas que né, conexão de almas, né? São pessoas que são colocadas juntas porque a espiritualidade vê um potencial aí de crescimento, tá? Mas a partir do momento que ela percebe que uma das partes ou ambas as partes não estão a fim de colaborar, de crescer, de evoluir, de ceder, de ter humildade para aprender um com o outro, ela separa, tá, gente? Ok? Não é uma obrigação, não é sabe? Tá? Ó, o risco, tá vendo? A pessoa vai arriscar. Lembra que eu falei do 9 de paus? Nem que seja a última vez. Eu tenho uma energia de risco, tá? Alguém que vai se arriscar, sendo bem estratégico, tá? Relacionamento kármico. Ai, ai, ressentimentos, lições. Tá vendo? O que são relacionamentos kármicos? Geralmente relacionamentos kármicos você tem muito atrito, né? Tem muito atrito. Porque muitas vezes a gente é colocado uma pessoa que tem uma certa evolução espiritual a mais do que a outra, por exemplo, né? Então, assim, não vai bater, lógico, né? Algo que você entende com muito mais clareza, a pessoa não entende. Então, é colocado junto para você poder ajudar essa pessoa. Só que, muitas vezes, essa pessoa não está muito afim de ouvir. Essa pessoa não tem muita humildade. Por isso que ela sempre está lá. Ela nunca vai chegar aqui. Porque para chegar aqui, se você está nesse nível, é porque em outras vidas você já esteve no nível dela. Só que você teve humildade de ouvir, de aprender, né? Outras vidas, ou nessa vida mesmo. Entende? E você chegou nesse patamar de um entendimento muito grande, de uma maturidade muito grande. Tem pessoas que não saem desse nível, porque elas não se dispõem a aprender, não quer ouvir, né? Uma pessoa que sempre vê tudo como uma agressão, entende? Sabe? Então, assim, relacionamento kármico começa a ter muito atrito por conta disso. A pessoa começa a se irritar, porque ela não está entendendo o que você está falando, não quer entender também, se recusa, acha que você está pegando no pé, entende? Aí começa a gerar esses conflitos, né? Porque são conflitos por conta dessa lapidação, é uma lapidação, entende? Sabe? Mas são colocados juntos da mesma forma aqui, que conexão de almas, né? Porque a espiritualidade vê um grande potencial de crescimento em vocês. Significa que um pode ajudar o outro de alguma forma, tá? Você pode ajudar essa pessoa de forma assim, né? O seu espiritual, você tendo um entendimento maior ajudando essa pessoa pode te ajudar de uma outra forma. Não é que só você tem o que oferecer, né? Todo mundo tem o que oferecer, é uma troca, né? Então a espiritualidade enxerga vocês como pessoas, almas muito compatíveis nesse sentido, né? Um tem o que ensinar ao outro, mas essa pessoa é como se essa pessoa não quisesse entrar no esquema aí, e aí a espiritualidade simplesmente afastou,
Porque o objetivo não é prejudicar, não é andar para trás, não é estagnar, né? Então, se isso está acontecendo é porque uma das partes não está querendo evoluir, não está querendo crescer, não está querendo aprender, então a espiritualidade simplesmente afasta, tá? Aqui é como se essa pessoa tivesse uma certa clareza a respeito de, renascer das cinzas. Essa pessoa queimando todas aquelas questões que ficavam no subconsciente dela, sabe? Que tem a ver com ego, tem a ver com medos, inseguranças, baixa autoestima, enfim, seja o que for, que estava prejudicando os relacionamentos dela, tá? Fins são necessários para que novos inícios aconteçam. Uma energia de crescimento, mudança, libertação, transição. Mantenha o pensamento positivo, manifeste exatamente aquilo que você quer, tá? É alguém que está mentalizando aqui, tá? Esse retorno aqui com vocês. Quer muito esse retorno, tá? Tem um sentimento de codependência aqui, tá? Em relação a vocês. É uma pessoa que ela tem um problema com abandono, tá? Então pode ser uma pessoa que quando era criança foi abandonada pelo pai, pela mãe, ou sabe aquela pessoa que foi meio discriminada dentro de casa, não tinha muita atenção, por isso que essa pessoa tem esse problema com ego. Eu sempre digo que pessoas que têm um excesso de problemas referentes a ego, são carência emocional, né? Geralmente são pessoas assim, né? Por isso que elas precisam o tempo todo ser validadas, precisa aparecer, precisa de likes, precisa de gente bajulando ela. É uma forma dela se preencher, entende? De algo que ela não teve quando ela era criança, tá? Então pode ser que essa pessoa tenha buscado ajuda, né? Para trabalhar isso também, pode ser. Porque dependendo do caso, fica meio difícil você tentar corrigir isso por si só. Mas aquilo que eu falo, a pessoa quando quer, ela busca alternativas, ela busca soluções. Ela não fica só se lamentando e batendo na mesma tecla. Tem pessoas que são assim? Tem, mas tem pessoas que não. Essa pessoa provavelmente buscou uma ajuda, alguma coisa assim, tá? Porque eu vejo ela finalizando um ciclo aqui e com méritos, quer dizer, a espiritualidade está feliz com ela. Com ela, pode ser vocês, né? Se for vocês, a espiritualidade está feliz com vocês, tá? Finalizando um ciclo com méritos aqui. Alguém aprendeu aqui uma lição, tá? Por isso que tá tão favorável aqui esse retorno, essa reconciliação aqui entre vocês, tá? Acredite no impossível, essa pessoa vai surpreender vocês, ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura. Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.